galerinha do primeiro ano, essa será a nossa 17ª videoaula, né? Vamos iniciar a nossa aula aí com a correção da atividade. A gente teve a atividade de ciência na aula passada, falando sobre sentimentos e emoções, e a gente vai começar corrigindo essa atividade aí. Como a Pro sempre pede a vocês, chama aí o irmão, o pai, a mãe, o adulto que acompanha vocês. É necessário que vocês tenham aí um auxílio em casa, como vocês teriam em sala de aula se estivesse com a Progil. Então vamos iniciar aí na página 329. A gente levou para casa essa atividadezinha aqui que falava sobre a questão de sentimentos e emoções. Então no primeiro fala assim, ó. Relacione sentimentos e emoções expressos nos quadros as etiquetas correspondentes. Então o primeiro é animado, o 2 é feliz, o 3 é preocupado e o 4 é triste. Está falando aí da questão de sentimentos e emoções, né? Então, vocês vão procurar nos quadradinhos ao lado quem é a criança que está feliz aí. Então, a criança que está feliz, a gente vai colocar o número 2, que é esse menininho que está com o cachorrinho. O menininho com o cachorrinho, a gente vai colocar o número 2, ele está feliz. O número 1 é o menininho que está animado. O pai dele vai chegando aí, trazendo um presente super legal para ele, que é o cachorrinho. E ele ficou super animado com a ideia de ter um animal de estimação, né? Então, onde tem o menininho aí correndo pro pai, com o cachorrinho no braço, a gente vai colocar o numeral 1, porque ele está animado. O 2 a gente colocou ele já abraçando o animalzinho dele, que era o cachorrinho. E o 1 a gente vai colocar aí onde tem o pai dele, trazendo o cachorrinho para ele. Depois, no 3, eu acho que o cachorrinho sumiu. Vocês percebem que aí ele tá assim, ó, com a cabecinha para um lado e para o outro, procurando. Então, ele está preocupado com o sumiço do cachorrinho dele. Então, aí no menininho que está mexendo a cabecinha, você dá para perceber que ele tá bem assim, ó. Ele tá preocupado. A gente vai colocar o numeral 3. E depois, ele tá chorando, né? Chorando aí no último quadradinho, quer dizer que ele está triste, o animal sumiu e ele não sabe cadê o animalzinho dele. Vamos aí para o 2 agora que diz, agora é a sua vez de representar desenhando. Então a gente já viu as expressões que as pessoas podem ter de acordo com o sentimento, né? Feliz, animado, preocupado, né? Triste. Então a gente vai agora desenhar nossas expressões faciais. Eu feliz, como é que vocês ficam aí felizes? Faz um rostinho aí com o menininho, um sorriso de uma orelha à outra, né? Quando a gente tá feliz. Depois, animado, é a pessoa feliz também, mas assim, um pouquinho mais comedido, vamos dizer assim. Pode ser ele sorrindo também, o sorriso pode ser menorzinho. Preocupado, a gente pode utilizar para representar o preocupado, os olhos assim bem abertos, você está preocupado. E triste, né? A gente pode usar lágrimas no olhinho do desenho, porque fica nítido quando a gente chora que a gente está triste, né? Terminou aí a tarefinha de vocês. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma página para correção. Então, a gente vai para a página 330. A gente tem essa página 330 aí também que diz, ó. Assinale os sentidos que precisamos utilizar ao atravessar a rua. Então, a gente viu os órgãos do sentido e viu que os órgãos dos sentidos, eles têm funções essenciais na questão da prevenção de acidente para a gente. Porque através dos órgãos do sentido, nós podemos nos prevenir em relação a passar uma rua movimentada, né? A pegar em alguma coisa quente, ou pegar em alguma coisa cortante, né? Sentir o cheiro de alguma comida estragada, escutar o barulho de uma buzina de um carro antes dele chegar na gente. Então, os órgãos do sentido têm essa função, esse objetivo, também de proteger a gente através da prevenção de alguns acidentes. Então, se a gente vai passar a rua, qual os órgãos que a gente vai utilizar aí, né? Estou atravessando a rua, eu vou usar o tato, eu vou usar aí a visão e também vou usar a minha audição. Eu vou usar o tato para passar a rua? Tem pessoas que não têm a visão. Ó, as pessoas que têm deficiência visual, elas também andam e para isso elas utilizam uma bengala
que ela vai marcando o caminho, ele vai batendo assim no caminho, que é para eles perceberem se existem obstáculos para eles passarem a rua. Então, as pessoas que têm deficiência visual, elas usam o tato através da bengalinha delas para atravessar uma rua. A gente que tem a visão, sem problema nenhum, vai usar a visão e a audição. Mas a gente tem que pensar no coleguinha, né, que não tem esse órgão do sentido, tem algum problema com ele. Então, por isso que a gente vai assinalar o tato, a visão e a audição. E no 2 tem dizendo assim, dê sua opinião e converse com os colegas. Pode fazer isso aí com a mamãe em casa, o irmão, o papai, né? Porque o coleguinha agora, nesse momento, a gente está impossibilitado de conversar com ele. Existe algum perigo em atravessar a rua falando no celular ou usando fone de ouvido? Sim, existe um perigo seríssimo, né? Se a gente está ali falando no celular, a gente está usando a nossa audição para escutar o que a pessoa está conversando com a gente. Então, a nossa audição ela é essencial para a gente escutar barulho dos carros, né? As buzinas, aquela coisa que alerta que a gente pode estar sendo atropelado. A mesma coisa acontece com fone de ouvido. A gente está ali com fone de ouvido alto, escutando uma música, a gente não está utilizando a audição para olhar, né, ou para escutar os barulhos à nossa volta. E também quando a gente está usando o celular, a gente está distraído, não está olhando o ambiente do jeito que deveria olhar. Então a gente vai assinalar aí o quadradinho que diz sim. Terminando a nossa correção, vamos fazer tudo que a ProSempre manda, né? Colocar a data da correção de hoje, que vocês fizeram a atividade com a Pro no início da atividade. Essa correção é essencial para quando vocês voltarem às aulas, para ter certeza que todo mundo acompanhou a videoaula comigo. Terminou a correção, o primeiro ano agora vai pegar o livro de matemática e vai abrir na página 149. Hoje nossa aula é de matemática. E nessa página 149, a gente vai encerrar o estudo dos números naturais, com o numeralzinho 9 e o numeralzinho 0. Então, a Pro trouxe para vocês aqui, como eu sempre gosto de mostrar, o numeral e a quantidade. A gente precisa entender que os numerais, eles têm a função de representar quantidades. Então, quando a gente vai representar uma quantidade, a gente sempre utiliza o numeral para representar. Ó, esse numeralzinho que a Pro vai mostrar para vocês agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Que esse numeralzinho aqui, ó, o nome aqui em cima dele, tá escrito 0. É o nome desse numeralzinho aqui, que é uma bolinha. A gente até às vezes se confunde achando que é a vogal O, mas é o numeralzinho 0, que o nome dele está aqui em cima. E percebam que essa mão está fechada. Quando a gente está representando quantidades com a mão, a gente sempre utiliza os dedinhos, né? Se eu quero representar 1, coloco um dedo. Se eu quero representar 2, coloco 2 dedos. Se eu quero representar 3, eu coloco 3 dedos. Percebam que essa mãozinha que a Pro está apresentando para vocês, ela está fechada. Representa o quê? Que o numeralzinho 0 não possui quantidade para representar ele. Então, quando eu não tenho nada, é que eu digo que eu tenho o numeralzinho 0. Então, vamos colocar aqui, ó, o numeralzinho que a gente está estudando hoje. E aí, a gente tem outro numeral aí, que a Pro apresentou para vocês, né? Tem o 0, mas tem outro. E aí, a gente está com ele aqui. A Pro trouxe também para vocês perceberem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o nome. Aqui em cima está escrito 9, que é o nome desse numeralzinho aqui. E aqui embaixo tem a quantidade representando. Vamos contar com a Pro aí para a gente descobrir quantas borboletas a gente tem aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente tem 9 borboletas, que é a quantidade representada por esse numeralzinho que a Pro está mostrando aqui. Ó. Numeralzinho 9. Esse nome aqui é 9, o nome desse numeral, que é representado por essa quantidade de borboletas, 9. Então, vou colocar aqui no quadro para vocês também. Então, vamos aí recapitular nossa aula de hoje. Hoje a gente encerrou, né, o estudo dos números naturais com os numerais que estavam faltando, que foi o 9 e o 0. O 0 é esse aqui que é a bolinha,
Deixa eu fazer bem grande aqui no quadro para representar para vocês. Que às vezes a gente confunde com o numeral, com a vogal O, e depois o 9, que é esse que a gente faz uma bolinha em cima, puxa uma perninha e vem para cá, né? Esses numerais aqui, eles estavam faltando, os dois, para completar o conjunto dos números naturais, que a prova vai colocar no quadro agora para a gente descobrir, estudar quem são os números naturais, que a gente encerrou o estudo hoje. Então, deixa eu pegar aqui outro pincel e vou colocar aqui para vocês. Na parte de baixo aqui, a gente vai estudar os números naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses numerais a gente estudou ao longo desse tempinho que a gente está estudando as videoaulas em casa, nas aulas de matemática. Então, vamos repetir com a pronome aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se alguém perguntar assim para o primeiro ano, para que a gente precisa dos numerais primeiro ano? Então, sempre a gente vai dizer assim, ó, precisamos dos numerais para representar quantidades. Então, sempre que a gente tem alguma quantidade, a gente representa com um numeral. Se a gente tem aí na mão, conta aí quantos dedinhos você tem na mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos dedos eu tenho aqui? 5. Se eu fosse representar a quantidade de dedos que eu tenho na minha mão, eu utilizaria esse numeralzinho aqui, ó. O numeralzinho 5. Porque é a quantidade de dedos que a gente tem na mão. E se a gente fosse utilizar as duas mãos? Então, a gente ia ter 5, com mais 5 ia ter 10. A gente não estudou 10. Estudamos sim na questão de pegar o numeralzinho 1, né? E o numeralzinho 9, que vai formar o numeral 10, que a gente vai começar a estudar nas aulas seguintes a essa, viu? Então, para casa hoje, todo mundo tem uma porção de tarefa, porque a gente já começou as nossas atividades avaliativas, que a prova vai ajudar vocês hoje a entender o que vai fazer aí na provinha que a prova mandou para casa, né? Então, primeiro, todo mundo vai fazer em casa a atividade da página 149. Ó, para casa, vocês vão fazer a página 149 e 150. Primeiro, faz a atividade aqui referente ao numeralzinho 0 e numeralzinho 9. Depois, agora vamos aí pegar a nossa atividade. Depois que terminar a tarefa, pausa o vídeo aí da Progil. Pausa o vídeo, faz a atividade e depois volta para o vídeo, porque a gente agora vai saber o que vai fazer na nossa provinha hoje de matemática. A nossa atividade avaliativa de matemática. Então, a prova vai chegar aqui pertinho, que é para explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Ó, no primeiro aqui que a gente tem um menininho, ele tem uma porção de balões na mão e ele já tem num balãozinho aí, nos balãozinhos dele, o numeral 1 e o numeral 2, tá vendo? Então, a gente precisa preencher o restante dos balões com os numerais que estão faltando. E aí, a gente vai escrever o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, né? Até esse aí, a gente para nele aí. Depois, aqui embaixo, ó, a gente tem uma porção de estrelas, estão vendo? E aí, pede que a gente faça o que aí? Conte as estrelas e depois represente ela com os numerais. A Pro acabou de dizer que isso é uma das funções dos numerais, representar a quantidade. Então, a gente vai contar as estrelas, conta aqui, ó, e põe aqui no tracinho do lado o numeral que representa essa quantidade. Vamos contar a primeira? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu venho aqui no tracinho e escrevo o numeralzinho 4. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Claro que eu não vou escrever sempre o numeralzinho 4. Eu preciso contar as estrelas para saber o numeralzinho que eu vou representar aqui. Virou a nossa prova, a gente vai ter essa parte aqui da prova agora, ó. Vendo? Percebam aí que no meio a gente tem todos os numerais que a gente estudou e aqui dos lados a gente tem quantidades. Então, a gente vai contar os conjuntos
e vai encontrar o numeralzinho que representa ele. Quando a gente encontrar, o que a gente vai fazer? Ligar. Então aqui nesse do celular, vamos contar aí com a prova. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse conjuntinho aqui que tem 5, eu vou ligar para o meu numeralzinho 5, que tá bem aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Vocês vão fazer isso. Conta e depois procura aqui o numeralzinho que representa a quantidade e liga com o tracinho. Nessa parte aqui da prova, pede para vocês escreverem os números que vêm antes. Deixa a prova dar uma dica legal. Escreve os numerais do 0 até o 9 e aí fica fácil de você perceber quem é o numeralzinho que vem antes desse, quem é que vem antes do outro. Vamos ver aí do primeiro. Ó, quem é o numeralzinho que vem antes do 9? Vamos olhar aqui no quadro com a prova. Ó, aqui está o 9. Quem é esse numeral que vem antes dele? Quando diz antes, a gente está falando de à frente, viu? Então, quem é o numeral que vem à frente do 9? Então, quem vem aqui na frente do 9 é o 8. Aí a gente vai fazer isso. Vai escrever, faz como a Progil fez aqui no quadro, ó, escreve todos os numerais que ajuda na hora de vocês responderem essa tarefa. E a última parte aqui, os numerais também têm nomes e a gente vai reproduzir o nome dele que está aqui, ó, no quadradinho aqui do lado. Facinho demais a nossa atividade, né? Todo mundo aí consegue fazer. E aí, ó, quem não tem ajuda aí, vai pedindo para pausar, a Pro explicou, você vai fazendo e depois vai voltando pro vídeo e vai fazendo a atividade, viu? Então, até a próxima aula, a gente retorna com a correção da atividade que a Pro mandou e na próxima aula também a Pro vai explicar a prova do dia seguinte. Até lá!